Começa agora. Big Three. Estamos de volta, gigantes! E dessa vez a gente vai falar mais um Top 10. E para me acompanhar nesse Big Three, eu tenho aqui do meu lado direito, Renan Alonso. Diretamente da quarentena, não tô do seu lado não. Sai fora. Virtualmente falando. E virtualmente falando do meu lado esquerdo está ele, Cadu Lopes. Diretamente de terras banguenses com muito álcool gel. Mas então, senhores, eu quero que um de vocês me diga o que a gente vai fazer hoje. Além de sucesso, nós vamos falar da posição número 3. Vamos elencar aqui os nossos top 10 atletas de todos os tempos da posição SF, Small Forward ou Ala, chame do que quiser. Já que o Cadu tá calado, Cadu, explica mais o que é um SF. Rapaz, o posição 3 é o cara que vai bater uma bolinha pra 3, é o cara que vai pontuar, é um bom arremessador, é um cara que sabe filtrar, fazer uma bandejinha, é o cara que é a alma do negócio, vamos dizer assim, é o cara que todo mundo gosta de ver, é onde grandes estrelas jogam. Saber fazer bandeja é um critério obrigatório? É necessário, é importante, e hoje em dia tem gente aí, meu irmão, tem gente até que erra o lado da quadra numa final de NBA, por que não vai errar bandeja? Senhores, qual foi o critério dos senhores para indicação nessa lista aqui? Pesou carisma, pesou título, pesou eficiência. Eu diria que eu usei esses 3 critérios e a peneira foi pesada. Cadu, como é que foi o teu critério? Carisma, coração e título. Amigo, não tem como, né, cara? O cara carismático, ele pode não ser o gênio da bola, mas ele tem impacto na liga de qualquer forma, né? Títulos são muito importantes também, além de eficiência dentro de quadra. E impacto nela, né? Assim, o cara mudando o jogo, controlando o jogo, fazendo a liga se transformar graças a ele. Então, o meu critério foi o quão lenda essa pessoa é. Título não é extremamente relevante pra mim. Eu levo em consideração o quanto essa pessoa influenciou e modificou o jogo como a gente conhece. Caso você, gigante, tenha caído aqui de paraquedas, é só você dar uma olhada aqui no post que tem todos os links para os episódios já publicados. Sabemos se tá na ordem? Não sabemos porque estamos gravando. Então, que ordem que vai sair? Foda-se! Caralho! Mas enfim, vamos pro nosso top 10? Bora! Simbora! Décima posição. E na 10ª posição, a gente tem ele, que foi um dos principais responsáveis por Michael Jordan ser conhecido como Air Jordan. Renan, eu tô falando de quem na 10ª posição? Perna longa? Como é que é? Não, tô brincando. Estamos falando do senhor Dominique Wilkins, o cara com o apelido mais absurdo que eu já vi na minha vida, porém faz muito sentido. The Human Highlights Film. O filme humano de highlights. Na época que ele jogava, a internet não tava evoluída, não tinha YouTube pra você ficar vendo lá os highlights do Dominique Wilkins. Mas olha, valia a pena porque o cara era um monstro. Um monstro que, eu juro, quando eu fui fazer essa lista, eu caí na real. Ia lá, ele é número 3, porque pra mim ele é um 4. O cara é gigantesco. O cara que teve 15 temporadas na NBA, passou por 5 times, entre eles Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Celtics e Spurs e o Orlando Magic. 9 vezes All-Star, 7 vezes time de toda a NBA e campeão de pontuação na temporada 85-86, com médias de 24,8 pontos e 6,7 rebotes na sua carreira. Cara, esse cara, ele fazia frente ao Jordan de forma incrível, né? Um detalhe muito importante é que o Dominique Wilkins, ele não passou a carreira dele inteira jogando na NBA. Por 2 temporadas, ele foi jogar fora. E isso é uma das coisas que talvez manche um pouco, entre aspas, porque diminua a grandiosidade do Wilkins como jogador na NBA. Eu acho que talvez se ele tivesse jogado essas 2 temporadas, talvez ele tivesse até mais pra cima nesse top 10. E uma coisa muito legal também, cara, é que o Dominique Wilkins, quando ele saiu do high school, ele podia escolher ficar na cidade dele. Na verdade, ele poderia ter ido para North Carolina ou
mudar pra outro estado. Só que ele falou, não, eu vou mudar, eu quero novos ares, eu não vou jogar aqui. E o cara foi jogar em outro estado. Acabou que ele foi um dos grandes embates do basquete universitário entre ele e o Jordan. Imagina se esse cara tivesse ido pra North Carolina também e jogado junto com o Jordan. Nossa, que absurdo. Imagina o estrago que aquela universidade não ia fazer. A gente teve uma palhinha disso, e isso aconteceu no All-Star Game de 88. Como eu falei inicialmente, o logo do Air Jordan aconteceu porque o Dominique Wilkins, como uma forma de desaforo ao Michael Jordan, olhou para um determinado ponto da quadra, que era a linha de arremesso do lance livre, e olhou pro Jordan, falando assim, eu duvido você pular daqui. E o resto, senhores, é história. Que história linda. Esse duelo até hoje é considerado o melhor. Há quem diga que é um dos melhores de todos os tempos do All-Star Game, do campeonato de enterradas. O resto é só detalhe, né, cara? Quem não lembra do Jordan nesse campeonato de enterradas não sabe da história da NBA. Aquilo ali é All-Star. Tem uma coisa que define All-Star, é aquele campeonato de enterrada. Mas vamos agora pra 9ª posição. Showtime! 9ª posição. É hora do homem que aparece nas situações de decisão. Senhoras e senhores, James Worthy. 12 temporadas de Los Angeles Lakers e muito sucesso. 3 vezes campeão da NBA pelo Lakers, 7 vezes All-Star e eternizado no Hall da Fama. Na sua carreira ele teve média de 17,6 pontos e 5,1 rebotes. O cara era demais, amigo, demais. E fez parte do draft que também trouxe o Dominique Wilkins. Olha que draft interessante, hein? Lembrando que o James Worthy, ele foi eleito a primeira pick do draft de 82 e fez jus, crescendo principalmente nos jogos mais difíceis, nos jogos aonde a gente vê a separação entre homens e crianças. O apelido do James Worthy era Big Game James, o cara que aparecia nos momentos mais decisivos. E nessa brincadeira de quarentena a gente vê o primeiro título do Detroit Pistons, que é justamente em cima do Los Angeles Lakers. O Worthy bate um bolão. Tudo bem, eles perdem, quem ganha é o Detroit, mas o James Worthy joga a vida ali. Quem ganha é o público. Saudade daquilo que eu nunca vivi. A gente que acompanha a NBA de maneira internacional, né, a gente não tem, às vezes, muita dimensão do sucesso do James Worthy. Nesse time que tinha vários talentos, James Worthy era um cara muito querido, e por isso mesmo, talvez, se ele estivesse em outra franquia, ele seria um franchise player, ele carregaria uma franquia nas costas, mas Worthy era um cara, assim, que qualquer time faria questão de ter. Não, e o James Worthy, ele era conhecido pela sua extrema velocidade, além dele nunca ter tido um jogo com uma porcentagem menor de acertos do que 53%. Só isso. Isso, em toda a sua carreira, é uma coisa gigantesca. Que não é, tipo, fazer uma média. É, olhando jogo a jogo, ele nunca conseguiu acertar menos que a metade. Caralho. 8ª posição. Agora a gente traz mais um cara um pouco impactante na NBA. Molly, quem a gente traz pro 8º lugar? A gente tem o Senhor Lavadeira. Nada mais, nada menos do que Rick Barry. Fãs do Golden State Warriors, principalmente vocês que são viúvas do Curry, parem com essa histeria. Rick Barry, um cara que foi líder em pontuação na NBA, líder em pontuação na ABA e líder em pontuação na NCAA. O cara chegou a ter médias de 95% de aproveitamento dos lances livres com aquele arremesso de lavadeira que vocês conhecem. Sabe como é que é? Não sabe não? É assim, ó, agacha, bota a bola embaixo das pernas e joga pro alto. Você fazer isso, você fazer bem, é um negócio assim, fora do comum, não tem nem roupa pra falar de Rick Barry, um cara que passou pelo San Francisco Warriors, Golden State Warriors, Houston Rockets e New York Nets. Campeão e líder de roubos de bola da temporada 74-75, Rookie of the Year de 65-66, líder de pontuação da temporada 66-67, 12 vezes All-Star. A gente podia falar aqui só desses 95% de aproveitamento da linha de lance livre com um arremesso de lavadeira. Mas, não somente isso, o aproveitamento dele dentro de quadra nos arremessos era de 45%. Cara, ele não era bom só no lance livre. Mesmo com esse arremesso louco, né? Picture Marion pra galera mais nova que joga pro alto e a gente bota na mão de Deus e vai. O cara é muito eficiente, tá ligado? 45% é
Puta que pariu. É muita coisa. Ele é considerado por muitos analistas da NBA como um dos jogadores que são extremamente ofensivos, mais subestimado que o jogo já viu. O cara se aposentou com média de quase 25 pontos, quase 5 assistências e isso não é quase não, 2 roubos de bola por jogo. Por que choras, Curry? Por que choras diante de Rick Barry? 7ª posição. Mas pra acabar com essa discussão aqui, eu vou chamar você, Cadu. Me diga quem é o 7º lugar. Diretamente de Minneapolis, Los Angeles Lakers, Elgin Baylor, meu amigo. Um cara que lá nos primórdios da NBA já tava dando show. Só que não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Twitter, não tinha nada pra mostrar esse cara pro mundo, né? Tinha muito mau time. É, muito mau time. Elgin Baylor, ele servia pro exército. O cara, ele só jogava com o time nos finais de semana. O cara só não treinava com seu time. E ele conseguiu médias de mais de 40 pontos em uma temporada inteira. Como um cara que não treina com o time, um cara que só pode jogar no final de semana, consegue uma média de mais de 40 pontos. Como um cara que fazia tudo isso que você falou, teve médias nos 7º primeiros anos da carreira de 30,2 pontos e 15,4 rebotes. Cara, é fora de série. Faltou mídia pra ele. Ele é dono do recorde de pontos em um jogo de final. Cara, na final ele fez 61 pontos. Brother, 61 pontos num jogo de final de NBA. E o mais crítico, esse cara não ganhou um anel. Ele é considerado por muitos até hoje o maior jogador de todos os tempos sem um anel de campeão. Caralho, é muito absurdo. E você vê Javal Magui com título, J.R. Smith com título. Puta merda. Mas olha só, o Javel Magui não foi o Rookie of the Year da temporada 58-59 e muito menos foi 11 vezes All-Star Game e, quem sabe, não vai entrar no Hall da Fama. Mas Elgin Baylor fez tudo isso. 6ª posição. Se a gente teve um representante do Lakers agora, vamos mudar esse jogo e chamar Boston Celtics. Eu trago a vocês John Havlicek, com as suas 16 temporadas de NBA. E olha, cara, quando eu falo 16 temporadas, esse cara, ele ganhou 4 títulos nas suas 8 primeiras temporadas. Só isso. Somente isso. Só isso, coisa boba. E 4 dos 8 que ele ganhou no total da carreira. Ele foi 8 vezes campeão da NBA, 13 vezes All-Star, imortalizado no Hall da Fama com seus 20,8 pontos de média e 6,3 rebotes por jogo. Cara, a gente tá falando de uma pessoa que jogou do lado de Bill Russell. Bill Russell botou o bastão na mão dele e falou: Havlicek, vai lá, meu filho, é contigo agora. Quando o Bill tava cansado, ele falava: Havlicek, dá uma moral aí, quebra meu galho aí. Não, e literalmente foi isso que aconteceu, porque o Havlicek, ele saiu de 6º homem pra virar um jogador titular e extremamente importante pra manter a dinastia vencedora dos Celtics. Assim, é maneiro isso, né, cara? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente não consegue enxergar um 6º homem sair de 6º homem pra um titular tão impactante dentro de uma franquia. James Harden! Pô, mas o Harden. Mas o Harden não tem título. Red Nation que não me ouçam. Ainda. Olha a briga que esse cara tá querendo arrumar, cara. Estamos comparando James Harden com John Havlicek. Nem existe isso. Vem cá, quem são mais chatos? Fãs dos Celtics ou os Red Nation? Nossa, quem tem mais título? Só te pergunto isso, quem tem mais título? É quem é mais chato, pô. Presta atenção no programa, pelo amor de Deus. E não só isso, né, cara? O Havlicek, ele é o maior pontuador da história do Boston Celtics. Nem um fulano que vai aparecer aqui na frente tirou esse título do Havlicek. Não só o maior pontuador da história, né, cara? Tem um dado bem interessante sobre ele, que ele é considerado um dos jogadores mais versáteis. E talvez o primeiro cara a migrar entre ala e armação. Essa posição hoje que a gente tem tão comum, que é o ala armador. O cara foi um dos primórdios, né? Um dos primeiros a lançar isso, né? Tá, agora vamos parar de falar de velharia e vamos pro 5º lugar falar dos tempos modernos. 5ª posição. Se tem um especialista em acabar com a empolgação do adversário, é o nosso 5º lugar. Diretamente do falecido Seattle Supersonics. Senhoras e senhores, Kevin Durant, o nosso cupcake.
Eterno Seattle Supersonics. Saudades dessa franquia. Do Seattle Supersonics para o mundo, senhoras e senhores. Em 13 temporadas de puro sucesso e puro amor, 14 pessoas enganadas. Kevin Durant passou pelo Seattle Supersonics, foi para o Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors, hoje defendendo a camisa do Brooklyn Nets, que ainda não teve a chance de estrear. Ufa, pensei que o Renan tava acabando com a carreira do Kevin Durant. Se bem que há quem diga que estar no Nets é a mesma coisa. Mas então, por que o Kevin Durant tá aqui? Tirando pelo fato que nos primeiros 2-3 anos da carreira dele, o cara já carregou um time pra final. Imagina você ter que levar um time pra uma final de temporada jogando ao lado do Westbrook. Cara, isso aí já é um título normal, assim, já é um título de vida. Eu sabia que ia ter porrada gratuita no Westbrook nesse episódio. Sabia, eu tinha certeza. É tranquilaço isso. Desde o início, é um cara muito frio. É impressionante você ver ele jogando, porque ele não faz força pra jogar. Você vê no semblante dele que é tudo muito natural. O cara tá lá perdendo por 20 pontos uma semifinal de playoff, ou então uma final de campeonato. O cara vem, mata 3 bolas de 3 e parece que aquilo dali é o normal dele. É como se ele estivesse treinando, tá ligado? Na pré-temporada. Nem parece que ele tá numa final. É absurdo você ver ele jogar, cara. Eu gosto muito do Kevin Durant. Gosto muito mesmo. Como já diria um amigo, ele é bonito, né? Ele é bonito, então ele merece. Mas não é só porque ele é o senhor gelado nos momentos imprescindíveis da carreira dele que ele tá aqui. Além disso, ele tem 2 títulos de campeão, que é muito contestado por vários fãs da NBA aí, porque ele foi se juntar ao Golden State Warriors. Foi MVP da temporada 2013-2014, Rookie of the Year na temporada 2007-2008, e por 4 vezes ele liderou a NBA em pontuação. Cara, a gente tá falando aqui de uma lista de pessoal que fez história. Relativamente, o Durant só tá há pouco tempo na liga. Olha o que esse infeliz já conquistou. É uma curva de evolução muito brusca. Com muita alegria e pesar. Pesar porque ele se fraturou. E alegria porque o Golden State perdeu. Se ele não tivesse com o pé ferrado na temporada passada, principalmente na reta final, olha, dificilmente o Toronto ia tirar esse título de São Francisco, cara. Controvérsias. Olha, vocês estão doidos pra arranjar confusão com torcida hoje, cara. Eu não falei nada, não. Quarta posição. Há quem diga que Deus só virou Deus por causa dele. Confusão e gritaria no parquinho. 4º lugar, Scott Pippen. É um cara que, assim, ele não teve, na sua época, tanto holofote por causa do Jordan, né, cara? Vamos ser sinceros. Só que, pra alguns, ele foi tão importante, ou mais até, né, pros títulos do Chicago do que o próprio Jordan, né? Pra alguns, eu não tô falando que eu penso assim, mas assim, 17 temporadas na NBA, jogou pelo Chicago Bulls, fez a história do Chicago Bulls, passou por Portland e Houston Rockets, foi 6 vezes campeão da NBA, 7 vezes All-Star, líder de roubo de bola da temporada 94-95, e durante sua carreira teve médias de 16.1 pontos, 6.4 rebotes e 5.2 assistências. Cara, não é qualquer coisa, né? É um cara muito aguerrido dentro de quadra. É um cara que jogava muito, ajudava muito e com certeza um homem de confiança do Michael Jordan. Como o próprio Jordan falou, não existiria Michael Jordan se não houvesse Scott Pippen, e não existiria Scott Pippen sem o Michael Jordan. Eu particularmente tenho a opinião de que com a saída do Jordan, talvez o Pippen fosse maior do que ele é hoje. Mas isso fica no campo das hipóteses e a gente não tem como verificar isso. Ah, claro. Mas o fato é que ele foi por muito tempo muito mal pago. 122º salário da liga. Nossa senhora. Injustamente. Inclusive, acho que o Bulls não seria campeão, não teria feito o 2º tricampeonato se ele tivesse um salário mais digno. Mas voltamos para aquilo. Isso é o campo das hipóteses. Também foi membro do já lendário Dream Team de 92. Acho que ser membro do Dream Team já te coloca automaticamente em qualquer top 10, né? Tirando o nosso colega universitário, cujo nome eu já nem lembro. Mas sim. Não, mas tem que ter jogado na NBA, mas jogado de verdade. Caralho. Terceira posição. Você falou em jogar na NBA? Rapaz, eu trago NBA, eu trago ABA, eu trago, meu irmão, um cabelo afro de respeito. Mogli, quem é o nosso terceiro lugar? No terceiro lugar nós temos nada mais, nada menos do que Denzel Washington da NBA.
Ele, Dr. J, senhores. Eu esperava por essa. Vai dizer que vocês nunca viram isso. Eu olho pros dois e falo assim, caralho, vocês são irmãos gêmeos. Denzel Washington, cara, eu não esperava por essa. Confesso que eu não esperava. Mas o sucesso é quase igual. Do nosso querido Dr. J, um cara que eu posso considerar, assim, o primeiro superastro dessa era moderna do basquete. O cara trouxe o brilho pra NBA numa época que ela tava muito em baixa em popularidade e serviu de inspiração pra muita gente. Muita gente que veio depois dele teve Dr. J como ídolo. Um fato extremamente interessante é que o Elgin Baylor se aposentou no mesmo ano em que o Dr. J entrou na NBA, meio que fazendo uma passagem de bastão. Inclusive o Baylor deu uma entrevista dizendo que o futuro da NBA tava nesse tal Dr. J aí. E esse futuro teve 16 temporadas, sendo 5 pela ABA, 11 pela NBA, passando por times como Virginia Squires, New York Nets e o Philadelphia 76ers, onde o cara fez seu nome, né? Eu acho que o torcedor do Philadelphia deve sentir uma saudade dele. Saudade do que a gente ainda não viveu, né? Foi engraçado, cara, como um cara, ele fez tendência na NBA. Historicamente, pelo menos dentro do que eu acompanhei, né, que eu pude conviver, né, vivenciar, o Philadelphia, ele tem essa tendência, né, cara? O Dr. J fez a história na época, e aí a gente tem o Allen Iverson fazendo o estilo de basquete, tá ligado? O cara que fez o jogador de basquete com todo o estilo, todos os trejeitos. Isso parece que é um karma da franquia, né, cara? Philadelphia ditando tendência. Eu espero que eles só não ditem tendência com relação a arremesso, mas eu vou ficar calado. Voltando aqui pro Julius Erving, 2 vezes campeão da ABA, campeão da NBA da temporada 82-83 com o Philadelphia, 4 vezes MVP e 16 vezes All-Star. Fica aqui a ressalva. Todas as temporadas em que o Dr. J jogou, ele foi All-Star. Não teve essa de tô em fim de carreira ou eu tô começando. Todas as temporadas ele foi All-Star. Mano, tá louco. Segunda posição. É você mesmo, Renan. Você que brigou pra que ele tivesse no segundo lugar. Então faz o seguinte, diz pra gente quem é que ficou na segunda posição. Eu faço questão de falar quem é o nosso segundo lugar, vou levar tanta pedrada por causa disso, mas sim, eu defendi que ele ficasse em segundo lugar com muita dor no coração, mas, repito, essa é uma lista de top 10 alas de todos os tempos. Não vejo esse cara como um ala puro, eu acho que ele se desloca entre posições, e essa é a única razão por ele não ser meu primeiro lugar. Senhoras e senhores, Cleveland, This Is For You, LeBron James. LeBron James e suas 17 temporadas na NBA com Cleveland Cavaliers, Miami Heat, amém, e Los Angeles Lakers no momento. 3 vezes campeão da NBA, 4 vezes MVP, Rookie do ano de 2003-2004, 16 vezes All-Star e líder de pontuação da temporada 2007-2008. O roteirista que está escrevendo essa história está de parabéns, porque tem drama, tem sacanagem, tem polêmica, tem de tudo, meu irmão. A gente pode falar que ele é um sacana por ter saído da cidade fazendo um dramalhão. A gente pode falar que ele é um salvador da pátria porque ele voltou e se redimiu e cumpriu uma promessa, mas a gente pode falar que ele tem 27,1 pontos de média na carreira e médias de 7,4, tanto em rebotes quanto assistência. Meu filho, você quer falar de LeBron James e quer falar sem drama? Você tá de sacanagem com a minha cara. Agora, eu sou um cara que eu não gostava do LeBron. Os amigos aqui estão de prova, eu não gostava dele. Eu não gostava do hype que davam em cima dele enquanto o Kobe tava na liga. Só que a temporada que ele fez sozinho pelo Cleveland, levando o time de zero expectativa à final da NBA, meu irmão, ali foi a aprovação da vida dele. E você vê numa final o J.R. Smith fazer um negócio daquele, rapaz, não tem como você não ter empatia pelo LeBron. Não tem como. Você olha pra cara dele e fala, eu te entendo. Pode cantar, Cadu. Eu sei que você quer cantar. LeBron, ladrão, roubou meu coração. Primeiríssima posição. Mogli, quem é o nosso medalha de ouro? O nosso medalha de ouro é um dos caras que mais bateram e mais tiveram rivalidades com Michael Jordan. Nós estamos falando do Larry fucking Bird. Larry Legend. E fica aqui o parênteses. Como a gente falou de Michael Jordan ao longo dessa lista, nossa senhora. Ele tem talento. Cara, Larry Bird é sensacional, cara. Mais um integrante do famoso Dream Team, né? Segundo nessa lista. Pra você ver o impacto desse cara. Ele teve 13 temporadas na NBA, todas
apenas pelo Boston Celtics. Galera lá do verdinho deve gostar pouco dele, né? Só um pouco. 3 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP, Rookie of the Year da temporada 79-80 e 12 vezes no All-Star. Cara, com médias de 24,3 pontos, 10 rebotes e 6,3 assistências. O cara tinha um double-double e quase um triple-double durante a carreira dele toda. E você tá falando de um cara que sofreu muito com lesões ao longo do tempo. Você fica aqui no campo das ideias, imaginando como seria o Larry Bird completamente saudável. Um monstro que não seria. Como se ele já não tivesse sido um monstro. Mas olha, invejável. A gente pode dizer que ele teria pelo menos aí umas 4 temporadas jogando em alto nível. Larry Bird é sem dúvida um dos maiores jogadores da franquia do Boston Celtics. A gente precisa salientar, e talvez o ouvinte não tenha prestado atenção, mas Larry Bird é branco. Enfim. Mas enfim, brincadeiras à parte, o que mais destacou do Larry Bird em toda a sua carreira foi o quão atlético ele foi e o quão versátil. Há quem diga que o Larry Bird era um tipo de jogador que ele sabia o que o Boston Celtics precisava antes mesmo do Boston Celtics saber o que ia precisar. Boa, 06. O Mogli já destacou o quão atlético ele era, quão versátil, e a gente tem que destacar também como ele era um bom arremessador. E se você parar pra pegar as médias de bolas de 3 na carreira dele, ele não chutava tanto de 3 assim, mas mesmo assim, o arremesso dele permitiu ele disputar um campeonato de bola de 3 jogando de agasalho, meu filho. Ele ganhou um campeonato de bola de 3 jogando de agasalho. Você sabe o que é isso, né? Modéstia que não é. Não vou me dar ao trabalho. Eu acho que é legal também, mesmo que não tenha sido um fator importante pra ele estar em primeiro lugar, mas é a vida dele pós-quadra, né, cara? O cara, ele foi treinador e levou o time do Pacers a uma final. E recentemente ele fez um trabalho muito legal com o Indiana Pacers, que resultou no que parte do que o time tá hoje, né? É aquele time que ainda tá ali disputando, é um time que galga alguma coisa. E tudo isso começou com o Larry Bird, cara. É muito legal que o cara, ele estendeu a carreira dele pós-quadra, né? E a gente falou da rivalidade entre ele e o Michael Jordan, mas quem foi o maior rival realmente do Larry Bird foi o Magic Johnson. Os dois jogadores das duas principais franquias foram os polarizadores da década de 80. Eram os grandes duelos, né, cara? Que começou com uma rivalidade desde a época do campeonato universitário. E uma coisa assim, quem odiava mais o Boston era o Pistons, né? Isso aí não tem dúvidas. O Detroit não suportava, o time do Detroit não suportava o Boston. Mas os grandes jogos da liga, assim, eram entre o Lakers e o Boston. Eram os dois times que tinham os caras que se destacavam muito, que estavam muito acima da média, né? Que era Johnson de um lado e Bird do outro, né? A gente chegou no final da nossa lista. E então a gente tem que fazer o quê, Cadu? Recapitulação. Vamos falar todo mundo que passou por essa lista hoje. Então vamos lá, gente. Vamos recapitular os 10 jogadores dessa lista. Em 10º lugar, Dominique Wilkins. Em 9º lugar, James Worth. Em 8º lugar, Rick Barry. Em 7º lugar, Elgin Baylor. Em 6º lugar, John Havlicek. Em 5º lugar, Kevin Durant. Em 4º lugar, Scottie Pippen. Em 3º lugar, Dr. J. Em 2º lugar, LeBron, ladrão, roubou meu coração. Em 1º lugar, medalha de ouro, Larry the Legend Bird. E agora que a gente já viu todos os jogadores do nosso top 10, a gente chega no momento das menções honrosas. Aqueles jogadores que deveriam estar aqui, mas por algum motivo acabaram ficando de fora dessa lista. Eu vou falar de um cara aqui que quando acabar a carreira, com certeza vai subir muito nessa lista, vai sair de menção honrosa, possivelmente para até um top 3, Kawhi Leonard. Além do Kawhi, eu vou falar de um cara que já foi o Kawhi Leonard um dia, mas hoje não é mais, Carmelo Anthony. Eu vou falar um que eu muito admiro, que é o Grant Hill, que jogou muito e hoje em dia é um excelente apresentador, mas infelizmente não esteve aqui nessa lista. Agora eu vou deixar o último dessa menção honrosa para ele, que tem uma ligação especial. Renan, quem é o último da menção honrosa? A ligação especial que eu tenho com ele é que ele falou mal do meu jogador favorito de todos os tempos, mas a admiração continua. Senhor Paul
Spears. E agora que a gente chegou no final, a gente precisa falar pra você, gigantes, que se você quiser deixar o seu recadinho, o seu comentário ou ouvir mais sobre isso, basta você ir em bigtree.com.br. Big, B-I-G e o número 3.com.br. Se você quiser dar o seu like, o seu follow, o seu share, e muito inglês desnecessário, nas nossas redes sociais, procura a gente no @BigTreeBR, @BigG3BR. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. E se você quer dar aquela moral pra essa galera aqui continuar fazendo esse trabalho legal, contribuindo aquele troquinho da bala, o troquinho do café, o troco da passagem de ônibus, eu acho que não tem mais troco, foi mal. Você pode ajudar a gente com o Padrim, né? padrim.com.br/Bigtree, BIG3. Você chega lá e ajuda como der. Pode ser com um abraço? Pode ser com um abraço. Pode ser com aperto de mão? Pode ser com aperto de mão. Pode ser até com álcool gel, cara. Do jeito que tá, a gente tá aceitando qualquer coisa, entendeu? Mas, se puder dar essa moral. A gente não sabe aonde você tá ouvindo e por qual meio que você tá ouvindo o Bigtree, mas você pode ouvir a gente em qualquer agregador, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. Eu vou nessa e fui! Valeu! Abraço! Leomogli Edições.